Olá, seja muito bem-vindo ao canal CSJ Academy, o canal do portal crieseusjogos.com.br. Nesta aula nós estaremos dando prosseguimento à nossa série de introdução à programação de jogos em C#. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e compartilhasse o vídeo com os seus amigos que também têm interesse em aprender a programar jogos. Ao fazer isso, você estará nos dando uma grande ajuda. Além disso, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. E olha só, sairão vídeos toda a semana a partir de agora, quase todos os dias. Então vale a pena ficar de olho e nos seguir aí, tá ok? Então, beleza. Nessa aula nós estaremos dando continuidade ao nosso aprendizado de condicionais. Neste caso, veremos um pouco mais sobre switch. Conforme começamos a ver na aula passada, comandos condicionais são as instruções para testar se uma condição é verdadeira ou não. Então, basicamente, a gente utiliza de um comando condicional para a gente testar se aquela linha de código ou aquela variável ou aquele valor atende a uma determinada condição, e se atender, a gente executa alguma outra linha de código. Nesta aula nós estaremos vendo sobre switch. Na aula passada nós vimos sobre o if, else e else if. Se você não viu a aula passada ou as aulas anteriores à aula passada, dê uma olhada na página, na descrição desse vídeo. Nessa página eu coloquei um índice com todas as aulas, tá? Então todas as aulas disponíveis até agora estarão lá nessa página, tá bom? Então vamos lá. O que é um switch? Switch nada mais é do que um teste de vários condicionais. Então, é uma forma de reduzir vários if e else encadeados. Então, basicamente, ao invés da gente trabalhar com vários if e else, né, se for necessário você trabalhar com muitos ifs e elses no seu projeto, ao invés disso, é recomendável que você utilize o switch. Então, o switch ele basicamente é utilizado para reduzir a quantidade de if e else caso sejam vários if-elses encadeados num método só, né? Então, basicamente, como que a gente chama o switch? O switch ele é declarado da seguinte forma: a gente chama a palavra switch, dentro dela a gente coloca entre parênteses uma variável ou um valor, tá? Essa variável ou valor vai ser comparada em um caso. Esse caso ficará dentro do switch, a gente já vai ver isso já. Mas basicamente tenha em mente o seguinte: o switch ele requer uma variável ou um valor para a gente poder comparar com algum caso, ok? Então, beleza, dentro do switch vão as listas de instruções, né, que são o nosso código. Basicamente, pelo que eu falei anteriormente, a gente tem o caso. Então, por exemplo, se esse switch tivesse o valor 1, o valor numérico de 1, e esse case também tivesse o valor numérico de 1, ele executaria as instruções de dentro desse case, tá? E a gente chama o break para a gente poder sair do switch, porque senão a gente não sai do case e não é isso que a gente quer. Então, se a gente olhar um pouco mais a fundo, quando eu falo que a gente evita vários if-else, ao invés de a gente criar vários if-else dentro de um método só, a gente pode chamar um caso, né, que seria o case, para cada condição que a gente queira, e assim a gente evita estar utilizando vários if-else, né? Então, por exemplo, se essa variável do switch fosse mutável, tá, se ela pudesse mudar de valor a qualquer momento, então a gente poderia, igual está no exemplo aqui, criar 3 cases, tá, de valor 1, 2 e 3. Nesse caso, quando a variável tivesse o valor 1, as instruções somente do case com valor 1 seriam executadas. Quando ela fosse valor 2, somente as instruções do case valor 2 seriam executadas. E quando fosse o valor 3, somente as instruções do case 3 seriam case valor 3 seriam executadas, tá? Não tem segredo. Basicamente, o case só vai executar quando a variável tiver o valor do próprio case, tá? Ah, mas e se não for o valor de nenhum dos três? Nesse caso, perceba que o valor 3 eu troquei aqui por default. Tá? O default ele só é chamado caso o valor da variável ou o valor do switch não atenda a nenhum dos cases. Então, supondo que o valor desse switch seja 3 e o case valor 1 tem o valor de 1 e o case valor 2 tem um valor de 2, mas
o valor da variável seja o valor 3, então o nosso código ele não vai executar nem o case valor 1 e nem o case valor 2, porque na verdade o switch tem o valor de 3. Nesse caso, como não é nenhum nem outro, ele iria executar o valor default. Agora, vindo aqui na Unity, eu criei um novo script, tá? Um script que eu dei o nome de aula switch, só para a gente poder testar. E nesse switch aqui, aliás, nesse script aqui, a gente vai testar o funcionamento do nosso switch, na prática, como que ele funciona. Então, aqui dentro do start, lembrando, por que eu vou fazer dentro do start? Porque o start ele é chamado uma vez quando inicializa o nosso game, né? Então, como é um teste que eu quero fazer, eu quero que seja chamado só uma vez mesmo, tá? Então, nesse caso, não caberia a gente colocar no update, tá? Então, beleza. Tendo isso em mente, a gente vai criar o switch. Então, basicamente, a gente chama switch, parênteses e chaves. Beleza. Aqui dentro, a gente coloca um valor, certo? Esse valor pode ser uma variável ou um valor. Então, pode ser 1, por exemplo, que é um valor fixo, ou pode ser um string, tá? Um string, que strings vão dentro de parênteses, né? Ou de aspas, né? E pode ser uma variável também. A gente pode criar aqui fora uma variável na nossa classe, que pode ser pública ou privada, não importa. Do tipo inteira, nesse exemplo, tá? Inteira são números inteiros, int significa números inteiros, e a gente coloca dia, semana, por exemplo, tá? Esse é o nome da nossa variável. E aqui a gente passa ela, dia, semana. Pronto. Aqui eu já tenho uma parte do switch, só que agora falta a gente colocar os case. Então, como exemplo, a gente pode testar qual dia da semana é o dia que está sendo lido pelo switch. Então, como que a gente faz isso? O switch vai ler a variável dia semana e de acordo com o dia da semana que vai ser um valor numérico, ele vai debugar para a gente lá na Unity o dia da semana, o respectivo dia da semana. Então, por exemplo, case 1, tá? 2 pontos, espaço break, certo? Então, aqui, case 1, se o dia da semana for o dia 1, a gente chama o debug.log, tá? Domingo. O primeiro dia da semana basicamente é o domingo, né? Então, domingo. Então, se esse valor aqui for 1, ele vai ler esse case 1 e vai debugar pra gente o domingo, tá? O domingo. O break é exigido toda vez que você declara um case para poder sair do case, tá? Então tem que ter esse break. Agora, se for case 2, debug.log, segunda, break, para a gente sair do laço, beleza. E posso copiar isso aqui, tá? Esses dois aqui, e colar aqui e aqui. Mais uma vez. Beleza, a gente tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E claro, a gente tem que trocar também o número, que é 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Agora, se o número não for nenhum dia da semana, por exemplo, 8 ou mais ou menos do que 1, né? Case não, default. Aí, debug.log, dia não existente. E um break para a gente sair. Ok? Então, simples assim, tá? Vamos salvar esse script. Beleza? Então aqui a gente colocou um case para cada dia da semana, sendo que o case ele compara o valor numérico. Então se for 1 é domingo, se for 2 é segunda e assim por diante. Se esse valor numérico não for nem entre 1 e 7, não for nenhum número entre 1 e 7, tá? Ele vai debugar para a gente que o dia não existe, tá? Esse dia não existe. Então, vamos aqui na Unity,
Beleza, assim que a Unity ler e processar o script alterado, você pode criar um Game Object na cena, tá? Clicando aqui com o botão direito em Create Empty, ou mesmo utilizar a luz ou a câmera, tá? Algum que já esteja aí. O importante é a gente referenciar esse script a algum Game Object que já está na cena, tá? Eu vou usar esse daqui que eu já tinha criado mesmo e vou colocar aula Switch aqui, tá? Aqui no nosso dia semana, perceba que o script está pedindo aliás, pedindo não, ele está dando a opção da gente poder alterar esse número, né, que está 0 por padrão, tá? Isso acontece, tá, conforme a gente já viu em aulas anteriores, porque essa nossa variável aqui é pública. Quando ela é pública, a gente tem a possibilidade de alterar o número, né, o valor, tá? Poderia não ser um número, poderia ser um texto, poderia ser um valor booleano, tá? E assim por diante. A variável, a gente pode alterar a variável direto do nosso editor da Unity, tá? Então aqui a gente tem o valor de 0, eu vou deixar 1 para a gente testar e vamos rodar a Unity, né? Vamos dar um play aqui para a gente ver. Olha só que legal, debugou para mim domingo, né? Se eu trocar aqui agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse script, ele só é, aliás, essa linha aqui do start só é chamada uma vez quando a gente inicializa o nosso jogo, né? No caso aqui o Play Mode da Unity. Então eu posso trocar aqui que não vai acontecer absolutamente nada. Para eu testar de novo, eu tenho que sair, tá? Desativar aqui o Play Mode e ativar de novo. Agora, vamos lá, eu botei o número, ó, 1, tá 1 de novo, né? Domingo, então vamos colocar aqui 5. Vamos testar. E olha só que legal, quinta. Então, funcionou aí o nosso script. Agora, se eu colocar 0 e rodar aqui, olha só, dia não existente, né? Então, quer dizer que não existe o 0, né? Lá no Switch. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 8 também, dia não existente, certo? Então, funcionou aí o nosso script. Eu espero que você tenha entendido, tá? Como funciona o Switch, é bem simples mesmo, mas ele pode evitar. Por exemplo, você poderia fazer isso aqui com vários e vários ifs e else. Pensa, né? O tanto de trabalho que ia dar. Você teria que criar vários if, else if, else if, else if, né? E aqui com o Switch a gente conseguiu resolver isso tudo de uma maneira bem mais simples, né? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nessa semana nós estaremos publicando mais vídeos, inclusive dessa série de tutoriais sobre introdução à programação, tá? Então fique de olho aí no nosso site, no nosso portal também, que vem muita coisa boa por aí, tá ok? Então é isso, espero que tenha gostado e até a próxima aula. Valeu!